Agora é para valer. Agora o Flamengo mudou o alvo, né? A prioridade. O que é isso, paparazzo? Seguinte, o Flamengo tinha plano A, B e C. Plano C, ninguém sabe. Se fala aí de Malcom e de outras possibilidades, mas ninguém confirma. Agora, o plano A era o Almada. Ele tá enrolando. O Flamengo não aguenta mais esperar. Jogador enrolando, aí tem proposta dali, que não sei o que o River ofereceu isso, ofereceu aquilo. O Flamengo cansou. A Raíza Simplício trouxe a informação que a nova prioridade do Flamengo é o Luiz Henrique. O Flamengo vai com tudo para cima da contratação do Luiz Henrique. Então, meus amigos, a situação de momento é a seguinte: o GE confirma também a informação da Raíza Simplício, que o Flamengo mudou o seu foco principal e a prioridade agora é o ponta Luiz Henrique, tá? E aí o Flamengo vai buscar algum jogador para meia, ali algum jogador para compor o elenco e tudo mais, que não vai ser esse jogador caro que eu já falei para vocês. Jogador caro, o Flamengo vai contratar ok? Então, o Flamengo agora mudou o seu alvo como aí o foco principal, a sua prioridade, que era o Almada, passa a ser o Luiz Henrique, e a negociação com o Zenit, ela tá acontecendo. Tá? Segundo o GE, aquela informação que a gente trouxe que o Zenit queria 35 milhões de euros, o Flamengo está tratando de chegar nesse valor. A gente trouxe ontem dos 35 milhões de euros e o Globo Esporte agora traz que o Flamengo está oferecendo 30 milhões de euros e metas por bônus podendo chegar a 35. É um valor que vai na casa do que o Zenit realmente quer pelo Luiz Henrique. Eu tive a informação agora que o Flamengo oferece na casa de 15 a 20 milhões de euros de entrada, de fixo, e mais 2 parcelas para chegar nos 30 milhões e aí ter mais o bônus podendo chegar a 35 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Além disso, o Flamengo, segundo o GE, já tem a sinalização positiva do Luiz Henrique, né, que aceitaria jogar no clube, que aceitaria o salário. O Flamengo ele teria um dos maiores salários do elenco, se não o maior salário do elenco, e a negociação seria apenas menor que a do Lucas Paquetá. A contratação, no caso, lá junto ao Zenit, seria menor apenas que a do Lucas Paquetá, que foram 42 milhões de euros. Então o Flamengo está priorizando nesse momento já o Luiz Henrique, o Almada, o bonde passou, né? O bonde passou, e aí o Flamengo tentando fechar com o maior salário do elenco para o Luiz Henrique e uma negociação gigante, mas como eu falei para vocês, um fixo mais parcelamento e o valor chegando no que o Zenit esperava, falava assim 50, 40 milhões de euros se o Brasil fosse campeão do mundo e se ele jogasse pra caramba na Copa, o que não aconteceu. Então o valor que pode chegar na negociação trazida pela Raíza Simplício e trazida também pelo Globo Esporte é de 35 milhões de euros, o mesmo valor que a gente trouxe ontem aqui para vocês. Luiz Henrique pode pintar no Flamengo. E aí, muita gente vai dizer, muito melhor que o Almada, prefiro ele que o Almada, já tem o Arrascaeta no meio. E aí, concorda? Pessoal que está pedindo para a gente falar sobre o Thiago Almada. Cara, não tem nenhuma nova notícia com relação à possível contratação do Thiago Almada por parte do River ou do Flamengo. O jogador ainda não respondeu nem a um nem a outro. A gente já trouxe aqui a preferência do Atlético de Madrid por negociar o jogador com o Flamengo. José Boto foi lá na Argentina e não conseguiu fechar com o jogador, ofereceu um valor, o River parece que para o atleta, né, a situação, pelo menos é o que todo mundo recebeu de informação, a situação é melhor do River para o atleta, né, de salário e tudo mais, e não conseguiu fechar, mas o River também não conseguiu fechar. Então tinha muito jornalista argentino dizendo que já estava fechado com o River, e a verdade é que pode acontecer de até mesmo o Almada não fechar nem com um, nem com o outro. Agora, uma situação chama atenção hoje aqui, foi o Almada lá em Ibiza iniciando os treinamentos. Tá? O jogador começou a treinar mesmo antes da apresentação no Atlético de Madrid. Se o jogador está de férias e todos os outros atletas do Atlético de Madrid estão de férias, se apresentam, né, depois da Copa, de pré-temporada, que lá é pré-temporada, não é intertemporada, se apresentam dia 10. Ele começa a treinar, se ele começa a fazer os treinamentos dele particulares no estádio Palladium Can Misses, né, em Ibiza, na Espanha, mesmo de férias, isso me mostra o seguinte: ele está já se preparando para já se apresentar para algum clube que ele vai seguir a próxima temporada, ou o início de temporada, se for na Europa.
Se for na Europa, não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Porque tá todo mundo lá começando pré-temporada, iniciando temporada. Para estar se preparando e mantendo sua forma física, o que me parece, tá? É que ele está fazendo isso pensando em dizer sim para Flamengo ou River Plate. Volto a dizer, a proposta do River Plate para o jogador é melhor. Vi gente falando, inclusive, que a questão dos empresários, do comissionamento dos empresários, pode estar pesando nessa questão de negociação. Vi mais gente falando de uma questão que eu levantei e que acabou que já uns 5 dias atrás eu trouxe que não era essa questão que estava impedindo a esposa do jogador ou família do jogador não querer ir para o Brasil. Há 5 dias atrás, uma fonte ligada à diretoria falou para mim que não era isso, não era esse o problema. Agora, que não era a esposa e tudo mais. Então, são muitas hipóteses, mas essa questão aí do empresário, que eu vi, acho que foi no Fala Nação, alguma coisa, foi algum canal que eu vi, eu achei realmente pertinente. E temos aí uma informação importante com relação à contratação do Flamengo. Vi muita gente falando que o Flamengo se aproximou da contratação do Airian, né, 17 anos lá do Cuiabá. O Flamengo primeiramente tinha se afastado, tinha ficado difícil o negócio, agora voltou a se aproximar. Perguntei aqui se realmente já tinha fechado. Não confirmaram a assinatura ainda, mas é capaz de anunciar em breve a contratação do atacante de 17 anos, destaque lá do Cuiabá. O Flamengo vai pagar aí 6 milhões de reais por 60% dos direitos. A notícia foi trazida pelo Vene Casagrande. A operação ainda não foi fechada, tá? Então, essa informação que eu tenho. Há uma questão ali a ser resolvida ainda com os representantes, questão salarial e tudo mais. Então, o Flamengo aí ainda não finalizou o negócio, mas é bem provável que o Airian seja apresentado ao Flamengo, tá? Então, ali, tem uma questão importante. Eles estão pedindo um valor acima da média, além de bônus com metas a serem atingidas no contrato. E a gente confirmou essa informação que o negócio está acontecendo, mas ainda não está fechado por parte do Flamengo com relação aí à questão do Airian, né? Atacante aí do Cuiabá, que pode ser aí uma joia a ser lapidada no Flamengo. É importante o Flamengo se movimentar, mas é importante a gente falar também que o Flamengo recentemente perdeu jogadores na base de forma ridícula. E o departamento de futebol precisa olhar para isso com carinho. Não é possível que a gente aceite, né? E ali a gente tem o José Boto, o Alfredo Almeida, eles fazendo aí esse trabalho. E eu já reclamei sobre isso aqui. Eu falei, cara, como é que o Boto ou o Almeida, como é que eles liberam um jogador de graça? Era só colocar num clube da Série B ou o que for, e aí você libera de graça, ele assina com o Palmeiras e agora está com multa de 100 milhões de euros. Né? E aí pega e paga 6 milhões de reais agora, ou paga até mais em alguns garotos. Quando você tinha esses garotos dentro da sua casa e libera de graça para o Palmeiras. Então, torrando o dinheiro do Flamengo com jogadores de outros clubes, quando você tinha o atacante, que é o Felipe Tereza, dentro de casa. Isso, para mim, precisa ser questionado. Precisa ser questionado. Eu não vejo ninguém questionar isso. Cadê o departamento de futebol para responder esse tipo de coisa? Primeira coletiva que tiver, a galera que está lá no Brasil, que vai nas coletivas, primeira coletiva que tiver com o Alfredo Almeida, com o Boto, tem que perguntar isso. Eu sei que o assunto, quando chega de viagem e tudo mais, é apenas aquela questão ali da tentativa de contratação. Mas a gente precisa questionar o que está acontecendo na base do Flamengo. Gasta-se muito dinheiro na contratação de alguns, mas libera de graça os melhores. E olha quanto de dinheiro que o Flamengo gerou para o Palmeiras. Por exemplo, com o Richard Rios. O Flamengo foi responsável pela contratação do Arias, por exemplo, para o Palmeiras. Ajudou muito na contratação do Arias. Como assim, paparazzo? Simples, cara. O Flamengo deu de graça o Richard Rios para o Palmeiras. Palmeiras vendeu, ganhou um dinheirão e esse dinheiro foi utilizado em outras contratações depois, como a do Arias, o John Arias. Então é o que eu falo, agora o Felipe Tereza, o Palmeiras ainda não vendeu, mas tem lá com a multa de 100 milhões de euros, você acha que vai vender por menos de 30? E com isso vai contratar algum grande jogador depois, isso se não utilizar, desportivamente tiver o lucro com o próprio Felipe Tereza. Paparazzo, tá chateado, entrou na mente do paparazzo, entrou mesmo, isso me chateia muito.
O departamento de futebol precisa ser cobrado nesse sentido. Como é que você perde jogadores dessa forma? Aí agora, por exemplo, olha só. Flamengo negocia a saída de 2 jogadores da equipe sub-20, segundo o GE. Lateral Caio Nóbrega, 19 anos, está em conversas avançadas para ir para o Estoril de Portugal, onde deve assinar contrato válido até 2029. Vai para a equipe sub-23 do clube português. Flamengo permanece com 30% dos direitos econômicos do atleta. De olho em uma futura venda. Ok. Aí tudo bem. O Caio Nóbrega, esperado em Portugal na próxima semana para concluir aí os trâmites da negociação. Já o Alan Santos recebeu sondagens de 3 clubes europeus e, apesar de ainda não haver uma proposta oficial, a diretoria rubro-negra mantém conversas em andamento. Alan Santos esteve com o elenco profissional durante a intertemporada do Flamengo em Portugal. Olha só, jogadores que estão viajando, inclusive, intertemporada. Também entrou em campo em 3 partidas do Campeonato Carioca deste ano. O Flamengo está colocando esses jogadores na Europa com 30% ali para a venda futura. Aí ok, tá? É aceitável. Ainda acho que está praticamente doando, criando um jogador na base para doar, botar na vitrine e receber um valor mínimo. Já acho isso errado. Mas não tão errado quanto o que fizeram com o Felipe Tereza e o Richard Rios. Então, eu queria entender o porquê que não fizeram isso com esses jogadores. Por que não botaram em Portugal, não botaram em algum outro lugar, mantendo porcentagem, mantendo o contrato. Tá? Isso tudo me assusta. O Richard Rios não foi dessa gestão atual, tá, gente? Não foi, não tem nada a ver com a gestão atual. Mas eu tô falando que isso já vem de outras gestões e se manteve também nessa, tá? Isso precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido. Eu acho que a gente precisa pegar e começar a reclamar também. Nem tudo são 1000 maravilhas. Por exemplo, a gente falaram que o Flamengo já ia abrir a janela agora de transferência já contratando, e não contratou. E a gente mesmo reclamando aqui dessa prioridade por meia, quando você precisa no momento mesmo de um atacante, um centroavante, a gente traz aqui os dados do Pedro. É difícil ter um jogador à altura dele para competir com ele? Sim, porque olha, nesse momento ele é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na atual década. Camisa 9 do Flamengo soma 66 gols e está empatado com o Hulk na artilharia do período. O jogador do Flamengo alcançou a marca em 144 partidas, enquanto o atacante do Fluminense precisou de 159 jogos. Tá? Então o Pedro está à frente. Tá? A gente tem aqui o Pedro com 66 gols, o Hulk com 66 gols, Yuri Alberto com 56 gols. O Hulk tem 166 jogos. 159 tem o Yuri Alberto. Luciano, 50 gols. Germancano, 46. Gabigol, 45 em 135 jogos. Aí vem Calleri, Arrascaeta com 37 gols em 127 jogos, mas tem muitas assistências. Verratti, né, e Vitor Roque. Tá? O Pedro é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Viveiros do Atlético Paranaense. Dados retirados do site Transfer Market. Mas é importante, tá, a gente falar sobre isso. Nesse momento, o Pedro é o maior artilheiro do Brasileirão e da América em atividade nos últimos anos. É o maior artilheiro, tá à frente de Cano, de Hulk. E é muito difícil você trazer um jogador que possa competir à altura com ele. Então, se você já vai gastar muito dinheiro num meia, como está fazendo aí tentando contratar o Almada, vai gastar muito dinheiro num meia ou num ponta, você vai continuar sem ter condição de contratar um jogador para ser ali a sombra do Pedro, né? Você não vai ter como tão cedo, o Flamengo não vai ter como tão cedo, no final do ano, não vai ter como tão cedo, mesmo que ganhe os títulos e ganhe aí as premiações, não vai ter como contratar, como gastar de novo. Gastou muito, esticou muito a corda com o Paquetá. A verdade é essa, esticou muito a corda, pagaram muito caro no Paquetá. E aí depois você tem ainda contratar o ponta ou o meia pagando muito caro, que são essas prioridades aí, o plano A, o plano B. Plano A de meia, aí se não conseguir vai para o Luiz Henrique ou para um outro jogador também para ponta. E o centroavante, que é o que eu tenho falado. Você não poderia, o Flamengo não pode gastar esse dinheiro com meia e ponta agora, ele tem que gastar com o centroavante, senão não vai conseguir com o dinheiro que tem o centroavante à altura do Pedro.
vai continuar sempre essa tentativa. É a minha opinião. Eu tenho um questionamento para fazer aqui agora com relação ao Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim vai continuar até o final do ano no Flamengo? Não sabemos. O trabalho tá bom? Não. Ele tá conseguindo fazer esse time do Flamengo jogar? Não. Já teve algum momento bom ou outro? Oscilou, ok. Mas a garantia que ele fica até o final do ano? Não. Ele tem Arrascaeta, craque. Carrascal fraco, mas que contratou para ser aquela função ali. Tem o Paquetá e tem o Samuel Lino, que também joga ali na meia. Aí vão ficar implorando pelo Almada, desesperados, esperando além do tempo para nem poder jogar as oitavas, porque se definir até sexta-feira, vamos dizer que defina, tá? Já falei, não vai ter tempo para ele. Ele tá se preparando lá. Cara, tem que entrosar, tem que treinar com o time. Não vai jogar a primeira partida, pelo menos já não joga dia 12. Pode ser que ele jogue a segunda partida das oitavas, também acho difícil. Vai ficar aí que nem um maluco, pagar um salário, o maior do elenco, um valor que vai gerar, a gente sabe como funciona o futebol, mas vai gerar problema dentro do elenco. Pô, o cara chega ganhando mais do que os outros. A gente sabe como funciona, gente. E a gente precisa realmente do meia? Precisa. Com calma você buscar, mas nesse momento você negocia o Carrascal, você traz um substituto pro Carrascal, já busca ali um jogador, faz um scout e tal. Não foi para isso que o Boto foi contratado? Para fazer scout? Com o André, com quem tá lá? Ok. O meia você já tem um galáctico, que é o Arrascaeta. Você já tem um outro galáctico, que é o Paquetá. E você já tem um outro muito bom que tá fazendo a meia também quando precisa, que é o Samuel Lino. E você tem um que você pagou muito caro para fazer também. São 4 opções. Atacante a gente tem quem? É o Pedro e o Alacian. O Alacian, que o Flamengo comprou mais 30%, que pode ser negociado. O Flamengo fazer um dinheiro aí. Ponta, o Flamengo tem... Olha quantos pontas o Flamengo tem. Bruno Henrique, Samuel Lino, Cebolinha até o final do ano. Do lado de lá, Luiz Araújo, Plata. Gente, pelo amor de Deus. Os outros do lado esquerdo jogam do lado direito também. A gente precisa contratar também o Luiz Henrique ou outros jogadores que estão falando aí. Não, é bom, vale a pena, jogam demais. Ele leva o patamar do Flamengo. Ótimo. Mas o Flamengo precisa de um atacante, de um centroavante. E aí vão acatar o que o treinador falou, agora eu preciso de um meia. Ele fica até o final do ano? Me responde isso. Qual é a garantia que ele fica até o final do ano? Aí o Flamengo contrata mais um meia, não contrata o que realmente precisa, que é o atacante, o centroavante, a opção pro Pedro. Era esse que tinha que ser a prioridade. Responde aqui.